Vocês já ouviram falar sobre construção do sabor? Você sabia que é muito mais do que simplesmente colocar uma comida no fogo, acertar o sal, né? Ou dar uma cara bonita para sua comida? Então a gente vai falar um pouco sobre essa construção do sabor. Mas por que criar sabor, Theo? Por que você fala sempre em criar sabor e não em gosto? Você sabe a diferença de gosto e de sabor? Então eu vou deixar aqui para vocês. Ficou algo meio confuso, né? Então vamos lá. Uma construção do sabor bem executada é muito mais do que ter o gosto, porque o gosto é o que a língua sente, né? Salgado, doce, ácido, azedo, umami e pungente. O aroma, o odor, é o que o nariz sente. A decoração do prato, as cores, as formas, né? O jeito que você arruma no prato é o que os seus olhos percebem. E a mastigação, a crocância, aquele croque que faz quando eu escuto, por exemplo, ou quando eu estou mastigando algo crocante, isso é audição. E quando eu percebo o calor da comida, aquela muitas vezes nuances de quente e frio, picância, por exemplo, ardência, que eu sinto com a pele, com a parte da mucosa da boca, isso é o tato. Então, um prato muito bem construído é quando eu consigo unir todos esses sentidos que eu possuo numa mesma preparação. Olha que evoluído isso. Olha que lindo. Se vocês pararem para observar esses programas de gastronomia, MasterChef, esses programas de Mestre do Sabor, os participantes e os jurados estão sempre buscando uma construção de um sabor cada vez mais elevado. Não é só bonito, não é ter só equilibrado no sal, não é ter só o agridoce, não é ter só crocância, não é só o cheiro que tem que ser agradável, tem que ser tudo. Quando eu consigo entender e elevar essa minha preparação a esse outro nível, eu tenho uma construção de sabor muito mais elevada. Lindo, né, galera? Lindo, 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 né? É muito, muito massa. Então, pessoal, para quem chegou agora, a gente está falando sobre construção do sabor. E a construção de sabor de uma preparação de um prato, né, é algo muito mais evoluído do que simplesmente usar tempero. Agora, o tempero, anotem isso que eu estou dizendo para vocês, o tempero é responsável por 80% dessa construção do sabor. Sim, o cafezinho, precisa, né, galera? Eu tô de pé desde as 5h30, eu não paro, eu sou ligado no 220, então eu tô aqui tomando um café agora. Parei aqui, sentei, fiz um café, por isso que eu demorei um pouquinho para bater esse papo com vocês. Então, pessoal, isso, coloca aí, hashtag eu sou temperado, né? Coloca aí. E não esquecendo, semana que vem, segunda-feira, começa a nossa série de aulas ao vivo e gratuitas, né? A nossa Semana do Temperista. Então, se você quer se inscrever, quer aprender a usar tempero, quer aprender a explorar os temperos com maestria, com autonomia, sem errar mais, né? Clica no linkzinho que tem na bio e se cadastra, entra no grupo de WhatsApp, no grupo do WhatsApp, e vem comigo que eu vou ensinar para vocês muito sobre tempero semana que vem. Tá joia? Ontem a gente falou sobre as ferramentas do temperista. Anteontem a gente falou do que é ser um temperista. E hoje eu estou falando qual é a importância que o tempero tem dentro da construção de sabor, dentro da sua cozinha, dentro da gastronomia. E não é só na alta gastronomia. O tempero é importantíssimo em qualquer tipo de preparo. Você comer uma comida pouco temperada, ela pode ser a comida mais linda que tem, ela pode ser a comida mais bem executada de textura, macia, mas se não tiver tempero, cai muito a percepção de sabor. Por quê? Porque, pessoal, o tempero é responsável por 80%, anota isso é ciência. O cheiro, o que o seu nariz capta, ele é responsável por 80% da percepção de sabor de uma preparação. Ah, tá, mas será que é tão importante o tempero assim? Experimenta comer de nariz entupido. Experimenta comer, quem teve Covid, levanta a mão. Ah, eu tive Covid. Levanta a mão. Não é horrível você não sentir o cheiro das coisas? Você não sente o cheiro, não sente o gosto das coisas, é horrível. Principalmente quando eu tô gripado, por exemplo, tem alguns remédios que eu tomo, eu não consigo, por mais bem executada que esteja a receita, por mais macia que esteja a sua carne, o seu preparo, por mais textura, por mais visual que tenha, se você não estiver sentindo o cheiro, cai muito a sua percepção de sabor do prato. Tá bom?
Então, mais uma vez, dentro dessa construção do sabor, o tempero ele é responsável por 80% dessa percepção de sabor sua. Tá? Mas a construção do sabor, mais uma vez, para quem chegou agora, é muito mais do que só o tempero. A construção do sabor é o visual, tem que ser atrativo. Primeiro a gente come com os olhos. Então construir um sabor elevado é conseguir explorar ao máximo todos os sentidos que o seu corpo te permite, né? Porque se alimentar é uma experiência. Então, quando eu exploro todos esses sentidos de uma maneira elevada, a experiência de se alimentar fica algo muito mais elevado. E o tempero é responsável por 80% dessa experiência. Então, vocês aprenderem a temperar é um grande passo para vocês construírem sabores cada vez mais elevados, né? Então, assim, outra coisa que a gente vai falar, podemos falar amanhã, sobre como o tempero é uma máquina do tempo. Isso é ciência. O tempero, ele é o cheiro, é o aroma, é o tempero que te dá, que fica gravado na sua memória. É do tempero da sua avó que você lembra. Não é da textura da comida dela. Então, isso é mais uma prova de que o tempero é o segredo do negócio. E eu tô aqui e quero ensinar isso para vocês. E segunda-feira a gente vai fazer uma semana de aulas sobre temperos, sobre como ser um temperista como eu. Ó, legal. Muito bom, hein, galera? Poxa, 130 pessoas, eu tô muito feliz de ter vocês aqui, né? Continua dando likezinho aí que o Instagram adora. E pessoal, teve alguém que perguntou se vai ficar gravada aqui no IGTV. A gente ia fazer no YouTube também, mas não conseguimos. Vai ficar gravado no IGTV, tá bom? Vou colocar mais um posicionamento de como o tempero é importante. A sua língua, a sua língua, o seu gosto, o gosto que é o gosto, é o que a língua capta. A sua língua, ela é responsável ela percebe 6 sentidos, 6. Ela percebe o doce, o salgado, o azedo, o umami e o pungente. O seu visual, ele percebe as cores, que não são muitas, né? Que a gente tem as cores primárias, secundárias e as combinações dessas cores, e percebe as formas, né? Da maneira com que você monta o prato. Não é tão amplo. Agora, o seu nariz, que quando quando o aroma vem quando os óleos essenciais dos temperos vêm por fora, a gente chama de odor, e quando vem por dentro, quando eu mastigo, esses gases eles sobem pela orofaringe, que essa é uma cavidade oral, né, que ela interliga os olhos com esse sistema nasal. Quando eu mastigo e esse cheiro vem por dentro, eu chamo de aroma. Então tem uma diferença do odor, que é o que vem por fora, e do aroma, que quando eu mastigo vai por dentro, né? O meu nariz, a minha cavidade nasal, ela consegue perceber milhares de cadeias aromáticas. Milhares de cadeias. E uma mais complexa do que as outras. Por exemplo, a baunilha, a vanilina, é uma das cadeias aromáticas mais complexas da natureza. Então, a minha cavidade nasal, o meu nariz, tanto pela parte externa, que é o odor, quanto pela parte interna, que é o aroma, eu consigo perceber nuances, tonalidades aromáticas de uma maneira muito mais evoluída do que a minha língua, do que a minha visão, do que a minha audição. Entendeu? A audição, você pode perguntar, mas Theo, como é que a audição interfere na alimentação? Claro. Primeiro que você não consegue se alimentar num lugar muito barulhento, não é tão agradável. Segundo, que quando você mastiga algo e essa coisa é crocante, a sua percepção de valor daquilo aumenta muito. Experimenta comer uma batata frita murcha, né? A primeira que a textura, que é o tato, né? Que é pela mucosa da boca, a pele, a parte interna da boca. A textura já cai a percepção muito. E quando você faz croque, você escuta por dentro, né? Ou até uma água gaseificada, um refrigerante, aquelas bolinhas explodindo. Você percebe no tato e na audição. Então a audição tem importância também nessa construção do sabor. Só que não é tão evoluído quanto o cheiro. Primeiro que o cheiro é a primeira percepção que a gente tem, né? Quem não tem essa recordação de chegar na casa da avó, na casa da mãe, pelo menos para mim, era vital eu chegar no almoço na casa da minha avó e sentir o cheirinho do feijão. Na hora aquilo já me dava fome,
Mas não tem jeito. Então, assim, o nariz, o pessoal fala que primeiro a gente come com os olhos, negativo. Primeiro você come com o cheiro, com o nariz, né? E depois, depois você começa a perceber que aí quando você mastiga e come, esses gases entram pela sua cavidade orofaríngea e você consegue perceber durante essa mastigação, que aí tem uma junção de vários fatores ali, de toda aquela garfada que você deu, enfim. Então, o seu nariz, o que o seu nariz percebe, ele é responsável por 80% da sua percepção de sabor de um prato. Por isso que o tempero é tão importante. Foi lá atrás, quando eu estava dentro de uma cozinha e eu queria me destacar, e eu via que eu não tinha muito tempo de estrada como outros profissionais, mas eu queria ser diferente. Eu entendi que o tempero era o diferencial, era a assinatura do chefe no prato e fazia a diferença naquela preparação. E eu falei, cara, eu vou me especializar em tempero. E hoje eu sou o primeiro, não mais único, porque eu já tenho meus alunos, mas o primeiro temperista. E vocês podem ser um temperista também e ser especialista em temperos. Legal? Vou ler umas perguntas aqui, tá? Tem bastante gente falando aqui, mas é um prazer ter vocês aqui, pessoal. Coloquem as perguntas, dá o likezinho pra gente, lembrando que segunda-feira a gente começa a nossa semana do temperista, então não faltem, tá bom? Bom, bastante gente aqui. Vamos lá. Também sou assim, vou muito pelo cheiro, depois pelo paladar. Temperos defumados fazem mal para a saúde? Não fazem, Maria, não fazem. Temperos defumados não fazem mal. O que faz mal é o queimado. O queimado tem algumas substâncias tóxicas. Quando você queima o alimento, aquela crosta preta, ela tem umas substâncias tóxicas, mas assim, se você comer em grande quantidade, né? O aroma defumado é muito interessante. É uma maneira de você temperar, de você perfumar. O que são temperos? Quais são as substâncias, a magia do tempero? Que permite com que, permite com que isso chegue no seu nariz de uma forma tão encantadora e fique gravado na nossa memória. São os óleos essenciais. São substâncias muito pequenininhas, são terpenos, que eles são muito voláteis, então eles conseguem, eles evaporam muito fácil, então eles chegam nas suas vias aéreas muito rápido. Então, sem tempero, dificilmente a sua comida vai ter graça. Vocês sabiam que os ingredientes em si, né, os carboidratos, os açúcares, os legumes, as batatas, as carnes, elas não têm tanto sabor, que vocês precisam de componentes aromáticos para você dar uma construção de sabor a esses preparos. Não adianta eu só cozinhar batata, cenoura e carne na água, que não vai ter gosto, vai ficar como uma sopa de doente, né? Eu preciso de sal, o sal é um realçador de sabor, mas quando eu uso temperos aromáticos, ervas e especiarias, eu diminuo a dependência do sal. A nossa comida é muito dependente do sal. Quando eu uso temperos aromáticos, eu diminuo a dependência do sal. Então, esses temperos aromáticos, com a ajuda desses óleos essenciais, fazem uma construção de sabor muito mais interessante em qualquer preparação, tá bom? Se fazer mistura de tempero tipo sal com alho, quanto tempo dura? Depende, se você vai botar na geladeira, dura um tempo, se você bota um pouco de óleo, dura outro tempo, é muito relativo, mas você pode fazer e dura uns 3 meses na sua geladeira, tá bom? Torresmo sem crocância, você já sabe que tá ruim. Isso, tudo faz parte da construção de sabor, gente. Amo temperos em casa, tenho cebolinha, alecrim, muito bom, você tem uma série de ervas aromáticas, eu tenho muito aqui em casa, né? Não sei se vocês rolarem meu feed, vocês vão ver um pouco da minha horta de temperos aqui, e minha vida é os temperos, galera. Na verdade, eu vivo de construir sabores. Eu dou consultoria. Eu falei para vocês na terça-feira quais são as ferramentas, as funções do temperista. O temperista é um criador de sabor. O temperista é um criador de experiência. O temperista é um criador de memória. O temperista é um criador de sentimento. O temperista é um criador de assinatura. É com os temperos que vocês assinam a preparação de vocês. Eu tenho uma preparação, eu tenho um prato que é da minha família, que eu não posso mudar. Mas você não precisa, aí que está o grande lance. Com o tempero, você não precisa mudar a preparação. Você só dá um toque. Por exemplo, na minha família tem uma preparação que a gente de família portuguesa, tem uma preparação que é assim, tradicional, que minha avó fazia, que chama faisquinha, que é um bacalhau com batatas, né, cebola, pimentão, azeitona. Então assim, quando faço o meu, minha avó fazia só com louro. Eu coloco o louro e gosto de colocar um pouquinho de tomilho e pimenta do reino. Cara, dá outro perfume.
continua sendo a faísquinha, só que é a minha faísquinha. E aí todo mundo lembra da minha faísquinha. Pô, tá, todo mundo na família faz do mesmo jeito. Eu não, eu coloco o tomilho. Isso faz uma diferença completa no negócio. E as pessoas ficam encantadíssimas, tá? Então, você experimentou tapar o nariz e colocar a canela em pó na boca? Já. Você já experimentou? Eu vou te... Ó, isso na verdade, você até percebe um pouco por dentro, tá? Porque você não vai... Quando você tampa o nariz, você não sente o odor, mas o aroma que entra por dentro você percebe, tá? Agora, quando você tá com o nariz entupido, toda essa via nasal, tanto interna quanto externa, ela tá com muco. E esse muco impede desses aromas chegarem. Por isso que a sua percepção de sabor cai muito, tá bom? Então, quem tá chegando agora, pessoal, o que eu tô falando? Eu tô falando hoje, a nossa live, sobre construção do sabor. Eu estou falando para vocês que a construção do sabor é muito mais evoluída do que simplesmente eu fazer uma comida bonita com sal no ponto. A construção do sabor exige com que eu explore todos os sentidos, visual, auditivo, olfativo, gustativo, tato também, todos esses sentidos numa única preparação. Quando eu consigo explorar isso, eu tenho algo muito evoluído. Então vocês podem perceber que quando vai ter aquelas provas do Mestre do Sabor, do Masterchef, os chefes sempre falam, faltou textura, tato. Faltou crocância, tato. Faltou acidez, paladar. Sei lá, faltou uma picância, tato. Faltou, o visual não está interessante, está monocromático, só tem uma cor, visão. Né? Faltou tempero, não estou sentindo o cheiro do negócio, o aroma não está interessante. Odor, tá bom? Só que 80% dessa percepção de sabor do seu prato é aromático, porque o seu nariz capta muito mais moléculas e percebe muito mais nuances do que os outros sentidos que você tem, tá bom? Importante a dosagem do tempero, também se fica ruim, com certeza, Dani, é isso que a gente vai ensinar. Segunda-feira eu venho desenvolvendo uma maneira, uma metodologia de ensinar temperos, porque não existe. Eu, há 10 anos atrás, dentro de uma cozinha do Claude Troagro, eu queria me tornar um cozinheiro melhor, só que eu não tinha o tempo de estrada que os profissionais que estavam lá tinham, eu já era mais velho, eu já tinha 27 anos, e eu falei, cara, eu quero me destacar na profissão, mas eu não tenho agilidade, eu tenho lernos, eu tenho uma inflamação nos meus pulsos que eu não posso ficar cozinhando. Então, assim, eu não teria a agilidade daqueles caras para ficar na beira de um fogão. E eu queria criar os meus sabores, os meus pratos, eu queria assinar as minhas preparações. E eu falei, cara, será que eu vou dar conta de ficar tão bom quanto esses caras? Só que num certo momento eu entendi que o diferencial do chefe que estava criando lá era o tempero. Porque, pessoal, as técnicas são todas padrões. É muito difícil você criar uma técnica nova, entendam isso. As técnicas já são criadas e já foram criadas. Tem muita coisa para vocês fazerem, vocês não precisam mudar a técnica. O que vocês precisam fazer é dar um toque pessoal nos pratos que já existem. Entendeu? Para vocês, muitas vezes, vocês podem pegar combinações de outros pratos e criar o prato de vocês, sim. Só que é com o tempero que você vai dar a sua assinatura. Porque o tempero, eu falei isso ontem, o tempero é diretamente relacionado com as suas memórias, com as suas vivências, com a sua cultura, com o seu gosto. Você não muda a técnica, você muda o tempero. Você pode pegar, por exemplo, um bechamel, que é um molho branco, e colocar, em vez de noz moscada, pimenta síria. Pode botar na cebola piquê, que é um clássico do bechamel, você pode botar tomilho em vez de louro. E você tem um produto totalmente diferenciado. Continua sendo um bechamel, só que você tem o bechamel seu, com a sua assinatura. E aí o seu prato fica único. E o tempero te permite isso. Eu te ensino, e eu vou ensinar vocês, né, no meu curso, eu te ensino a combinar mais de 40 tipos de tempero. E usar tempero é diferente de temperar. Né? E temperar é a arte de fazer combinações de temperos com equilíbrio. Eu dificilmente uso só um tempero. É que nem me falaram agora do cravo. Não adianta só colocar tempero. Quando eu uso tempero, eu ponho tempero na comida. Todo mundo usa tempero. Pouquíssimas pessoas sabem temperar. E eu venho desenvolvendo uma metodologia, um material, uma tabela periódica de tempero para ensinar vocês a temperar. É uma ciência, é uma arte e todo mundo pode desenvolver uma habilidade que só depende de você adquirir esse conhecimento e colocar em prática. Aquela fumaça em pó é algo prejudicial? Não. Na verdade, é prejudicial se você usa demais.
tempero só é prejudicial se você exagera nele, se você erra na dosagem. Se você sabe a técnica, o jeito certo de dosar, de combinar o tempero, ele não é prejudicial. Na verdade, é um grande aliado da sua cozinha, tá bom? Eu tenho na minha casa uma pequena horta de orégano, salsa alecrim muito bom, eu também tenho. Posso cozinhar grão de bico com cravo? Deve. Na verdade, o cravo e o louro tem umas substâncias que são muito parecidas, que é o eugenol. No cravo tem mais que no louro. Mas esse eugenol ajuda a amaciar as fibras dos grãos, grão de bico, feijão. Eu boto no meu feijão, na minha feijoada, o cravo fica uma delícia. E ajuda a evitar aquele mal-estar, aquele desconforto intestinal. Então o cravo, o louro, nos grãos, além de ter um sabor e realçar o sabor desses preparos, ele te ajuda na digestão disso. Olha que incrível. Então o tempero, além de ser fundamental para a construção de sabor da sua preparação, ele ainda é medicinal, ele ainda ajuda na sua saúde. Todos os temperos, gravem isso, os temperos em si, eles começaram a ser usados pelo homem de forma medicinal, tá bom? E depois isso foi sendo usado na alimentação para elevar a experiência de se alimentar. Por isso que os temperos, isso a gente vai falar na semana que vem, por isso que os temperos têm uma importância histórica tão grande. Porque eles mostraram para os europeus que tinham uma alimentação, na época, bem ruim, que eles podiam se alimentar com prazer. Usando o tempero, além de conservar melhor os alimentos, porque também é um grande conservante os temperos, além de conservar melhor, os temperos, eles viram que eles podiam ter uma experiência muito mais evoluída, muito mais elevada. E eles reviraram o mundo inteiro, e muito provavelmente a gente está aqui no Brasil, porque os europeus viram que o tempero era o segredo. Olha que doido. Então, assim, você usar, isso é uma coisa que a gente fala nas nossas aulas, vocês vão ouvir semana que vem. Mas você usar tempero pronto é uma afronta a todo o esforço que os antepassados, que muita gente fez para ir em busca dos temperos. E você usando tempero pronto, olha. E tem muita gente que está há anos cozinhando e se acha grande cozinheiro, grande profissional de cozinha, e não deixa de ser, né? Mas não sabe fazer uma combinação de tempero equilibrada. Fica sempre usando tempero pronto ou o mesmo tempero. E isso para mim não tem cabimento, vocês têm que aprender a usar tempero. Minha mãe coloca muito cravo porque ela ama, mas para mim ela impregna. Então, esse é o grande problema, Dani. O grande problema é a dosagem, é o grande erro de todo mundo. Semana que vem eu vou ensinar vocês. Então, se vocês querem aprender a usar tempero, não cometer mais os erros de se perder na dosagem, clica no linkzinho na bio, se cadastra para nossa semana de lives que eu vou ensinar vocês a usar tempero. Dani, convida sua mãe também para vir fazer a aula, que ela vai ver que ela não vai mais errar e ela vai poder continuar usando o cravo sem errar mais, porque o cravo e todos os temperos têm níveis de óleos essenciais. E você tem que saber quais tem mais e quais tem menos, para na hora de você dosar, você poder equilibrar esse jogo e ficar um tempero maravilhoso, tá? Posso colocar cravo Nossa, eu adoro cravo em tudo. Adoro erva de todos os tipos. Você conseguiu discernir a comida feita com tempero pronto ou fresco? Perfeito, com certeza, Nayara. Tem uma diferença brutal, na verdade, a comida feita com tempero de verdade e um tempero industrializado. É total. Comida com tempero, eu costumo falar que comida que usa tempero industrializado é uma comida sem alma. Porque se o tempero é a alma do cozinheiro no prato, se você se preocupar em botar uma ervinha, uma especiarias e estar ali provando, é você colocar o seu amor, a sua essência, a sua expressão no seu prato. Você pega um tempero pronto e coloca ali, é uma comida sem alma. É quando você já está sem saco de cozinhar e você coloca de qualquer jeito. Por isso que tem muita gente que é dono de restaurante e está perdendo o cliente, porque o cara acaba comprando um monte de tempero pronto e a comida do cara fica com o mesmo gosto sempre e os clientes enjoam e saem fora. Esses temperos são muito importantes para quem tem pressão alta. São muito importantes. Na verdade, eu sou nutricionista de formação e eu participei durante a minha faculdade de um experimento em hospital. Como você faz para... Porque assim, tem muito essa fama da comida de hospital ser uma comida sem graça, sem gosto. E isso comprova porque que não adianta a comida ser colorida, a comida ter vários legumes, ser super saudável, várias vitaminas, e isso não quer dizer que ela vai ser saborosa. Por quê? Porque não tem tempero. Por isso que os vegetarianos e os veganos sofrem muito. A maioria das comidas vegetarianas e veganas são insossas. Por quê? Preocupa-se muito em ter
aporte nutricional, preocupa-se muito em ter vitaminas, proteínas, carboidratos, mas esquece de dar sabor. Lembrem de novo, legumes, verdura e carne não tem muito sabor. O que dá sabor na sua preparação é o tempero. O sal, a nossa comida, ela é muito dependente de sal e gordura. Quando você tira o sal e a gordura da comida, que é o que acontece no hospital, a comida fica insossa. Por isso que a gente chama de comida sem tempero de comida de hospital, correto? Estou errado? Então, assim, dentro desse experimento que eu participei, a gente usava ervas aromáticas e especiarias para, além de dar mais saúde para essas pessoas que estavam doentes, porque são componentes bioativos saudabilíssimos, eles ainda substituíam o sal e não diminuíam o prazer de se alimentar. Porque essas pessoas já estão doentes, elas já estão tomando remédio, o paladar delas já diminui muito. Ainda tem uns remédios que deixam você com paladar metálico. Então o aroma da comida, o que o nariz sente, tem que ser muito mais agradável. Então é uma grande maneira de você diminuir sal na sua alimentação e você aumentar componentes saudáveis, né? Todos os temperos têm antioxidante, têm antimicrobianos, tem, enfim, um monte de coisa ruim. Eles, na verdade, eles são desintoxicantes do seu corpo, os temperos. Legal? E você usar tempero pronto, olha que desaforo, que afronta, hein, Igor? Você usar tempero pronto na sua casa é você estar intoxicando a sua família aos poucos. É isso aí. Esses temperos prontos são cheios de sódio, são cheios de conservantes, são cheios de corantes, são cheios de coisa ruim, galera. Vamos usar tempero fresco. Vamos aprender a usar erva fresca, plantar uma hortinha em casa, mexer com planta, com horta faz bem, desestressa. Você tem um componente super saudável na sua casa para alimentação sua e da sua família. Né? Você usar especiarias, todas as especiarias são componentes saudabilíssimos. Todas elas. Se vocês pararem para ler, coloca no Google canela. Vocês vão ver o tanto de coisa que a canela faz bem para você. Coloca no Google pimenta do reino, noz moscada. Só tem coisa boa. Mais uma vez, e a gente vai falar na semana que vem sobre um dia só sobre óleos essenciais. Os óleos essenciais são substâncias que as plantas produzem para se proteger de pragas. Da mesma forma que protege as plantas, protegem você também. Então vamos parar de usar tempero pronto. Temperar o que você quiser temperar. Pode tudo, mas tem que saber usar dosagem. Muito bem, Rosana é minha aluna, uma das mais aplicadas e tá tudo na cabeça, hein, Rosana? Pô, parabéns. Alho frito pode colocar no tempero fresco? Pode sim. Eu prefiro o alho fresco, né? O alho fresco tem muito mais componentes saudáveis. Alinina. Não gosto de coentro fresco, mas descobri o coentro em semente completamente diferente. Isso, muito bom. Cheguei. O feijão tempera sem ser alho? Dá pra você temperar. Eu não gosto de feijão sem alho. Pra mim o alho é vital no feijão. Manjericão no molho de tomate. Falo do alho frito. O que você quer saber do alho frito, Adriana? O alho frito é você cortar o alho e fritar em óleo até ele ficar dourado. Né? É uma delícia, mas eu não gosto de usar no começo do preparo. O alho frito é para você finalizar o preparo. Né? Eu não uso o alho frito no começo. Você pode comprar o alho frito e usar no seu feijão, na pressa ou no arroz, mas eu prefiro o alho fresco sempre. Mas eu gosto muito do alho frito para finalizar, para botar em cima do prato, na hora de comer. Orégano para mim não pode faltar, indica alguma leitura para quem não sabe de nada. Então, Roberto, na verdade, quando eu quis aprender sobre temperos, eu tive muita dificuldade em conseguir uma literatura só sobre temperos. Não existia, não existe ainda, na verdade. Eu tenho uma biblioteca aqui na minha casa, eu vou mostrar para vocês na semana que vem. Eu comprei todos os livros que vocês podiam imaginar que falavam de temperos e condimentos, e todos eles só davam receitas. E eu não queria receita, eu queria aprender a ciência do tempero. E por incrível que pareça, não existe. Então eu construí uma maneira, uma ciência, né, uma maneira de ensinar vocês a temperar e não ficar dependendo de receita. Porque eu não gosto de ficar preso na receita dos outros. E quando não tem nada de errado eu repetir uma receita. Só que quando eu repito uma receita, eu estou colocando a alma de alguém ali. Eu gosto de botar a minha alma. Eu pego receitas, olha só, eu uso receitas também. Só que eu pego receitas, mas eu sempre dou meu toque. Como? Mudando o tempero. Você não precisa mudar a receita, você só dá o seu toque dando um temperinho diferente, tá bom? Poderia ensinar como fazer colorau em casa, bati no liquidificador, processador, mas é muito duro, não fica perfeito.
Então, Muniz, o coloral, na verdade existe a diferença entre o, como chama? A planta? Urucum. Entre o urucum e o coloral. O urucum é a planta, que você tira aquela semente, seca ela no sol, e o coloral é o tempero, né? Na verdade é o corante feito à base de urucum. Você vai pegar esse urucum, você vai fritar ele no óleo, você frita no óleo, depois que ele está bem fritinho no óleo, você vai botar farinha de trigo ou de milho ali, e depois você vai processar tudo isso, para ficar um pó. E aí você pode peneirar, tá bom? Muito interessante essa dica, vou usar o cravo no feijão. Quantos cravos para 1 quilo de feijão? Ô Maria, então, não tem padrão, você vai ter que provar. Para 1 quilo de feijão eu botaria uns 4, 5 cravos. Mas se você quer mais, você põe mais. Se você quer menos, você põe menos, vai do seu gosto. Gosto muito de cravo. Na Índia eles usam muito cravo. Sim. Você sabia que o cravo foi o primeiro higienizante bucal do homem? O cravo tem uma substância chamada eugenol, que é um microbicida poderosíssimo. É até hoje usado pela odontologia para esterilizar dente de criança. Então o cravo, você mascar cravo, mastigar cravo, é uma forma maravilhosa de você limpar a sua boca de bactérias, de cáries, de um monte de coisa. Eu, em casa, no meu carro, tem sempre uma caixinha com cravo que eu fico sempre mastigando, que tira mau hálito, tira tudo. Cravo é um milagre. Por isso que o cravo começou a ser usado em doces em calda, porque ele é um grande método de conservação de alimentos, é botar cravo no alimento. Você fazer uma calda de doce com cravo, esse doce dura muito mais. Hashtag falei. A pimenta do reino faz bem à saúde? Faz muito bem à saúde, ô José. Ele só tem um problema. Quem tem diverticulite ou alguma inflamação de intestino pode ter uma irritação ou uma gastrite, uma úlcera, né? A ulcerosa. Uma diverticulite pode ter um problema, porque a pimenta do reino ela gruda um pouquinho na mucosa do estômago e pode causar uma irritação, tá? Os cravos colocam feijão, acho que o tempero pronto. Também acho que o tempero pronto ou completo. Adoro, sou cozinheiro e me destaco pelo meu tempero, tá vendo? Todo mundo, na verdade. Quando você quando você tem um tempero diferenciado, é atrás dele que o seu cliente vem. Seu cliente não vai no seu restaurante por causa de um bife macio, né? Seu cliente vai no restaurante por causa do seu tempero. Pode ter certeza disso, tá? Carne macia, todo mundo tem. O seu tempero só você tem, né? Saber fazer um arroz soltinho, um feijão grossinho, é condição básica para você se manter no mercado ou para você saber cozinhar. Se você não sabe fazer um arroz e um feijão, você tem que aprender, porque senão como é que você vai ter uma alimentação prazerosa se a técnica de execução não está pelo menos correta? Não existe perfeito. Mas o que vai diferenciar você e as pessoas vão lembrar da sua comida é do seu tempero. Pode ter certeza disso, tá? Vamos lá. Não uso mais tempero pronto. Tá, tudo é dosagem certa. Mas qual o tempero ideal para fazer uma carne cozida, por exemplo? Ô Márcio, não tem tempero ideal. Existe o que fica bom para você. Mais uma vez, o tempero é único do cozinheiro. Se eu falar para você, ô Márcio, tem que botar cominho na carne, você fala, mas eu não gosto de cominho. Quem tá errado, você ou eu? Ninguém. Se eu perguntar aqui, pessoal, qual é o tempero que vocês gostam na carne? Vou fazer uma pergunta aqui. Temperistas, meus alunos, qual é o tempero que vocês gostam de usar na carne de vocês? Coloca para mim aqui. Vamos ver se vai ter padrão. Não existe tempero ideal. Existe sim a maneira correta de usar o tempero. Aí essa é a ciência que eu ensino para vocês. Porque aí vocês podem usar o que vocês têm na mão. Todo dia você pode fazer uma carne diferente, né? Os asiáticos usam a anis estrelado nas carnes cozidas, por exemplo. Aqui no Brasil pouquíssimo se usa. A gente está certo? Eles estão certos? Não, todo mundo está certo. Se ficar bom para você, tá ótimo. Legal? Tudo que é demais é prejudicial. Muito bom, verdade, hein? Eu faço temperos ponto caseiro, vendo bem. Também azeite, aromatizado, espera não. Sim. Então, você fazer um tempero, né, que não use aquele monte de conservante químico, aquele monte de produto químico, aquele monte de essência de laboratório, é lindo. Agora, esses temperos que é por essência de laboratório, para mim não vale de nada. O que eles fazem? Eles sintetizam a cadeia do óleo essencial, produzem em larga escala e colocam isso no seu negócio. E aí chamam isso de tempero, não é? Meu tempero é óleo e sal. Uso também banho. Então, Regina, você pode começar a explorar mais temperos. Na verdade, o brasileiro é muito limitado em tempero. A comida do brasileiro, a base é sal, alho, cebola e no máximo a pimenta do reino. Então a gente pode se destacar mais aprendendo a usar temperos. E semana que vem, segunda-feira, não esqueçam, começa a nossa semana de lives, né?
É a jornada do temperista. É a jornada do temperista? É a semana do temperista. Onde eu vou ensinar para vocês a usar tempero. Onde eu vou ensinar vocês a explorar mais temperos, além desse básico que é alho, sal e pimenta do reino. Tá bom? Já que pimenta do reino não faz bem, faz. Então, que é o que eu falei. Depende, para mim faz muito bem, eu adoro. Só que para quem tem diverticulite, inflamação gastrointestinal, ela causa uma irritação. Mas é se comer demais também. Não tem problema nenhum. Precisa de tempero ansioso para aprender. Existem combinações proibidas? Nenhuma. Na verdade, existe a maneira certa de você combinar. Você tem que saber dosar os temperos de acordo com o nível de óleo essencial de cada um, né? Para eles fazerem sentido. Porque não adianta eu usar 10 temperos numa combinação e só um aparecer. Aí só usava aquele, não precisava ter usado os outros. Quero aromatizar óleo de cozinha, vai aprender semana que vem. Eu faço sal temperado. Qual é o tipo de sal que você usa? Eu gosto de todo. Eu gosto de um sal de granulação média, tipo de parrilha. Carne de panela com alecrim, meu Deus. Então, tá vendo? Não tem padrão. Eu faço sal de ervas com ervas anti-inflamatórias de ureia. Boa! Isso é uma maneira de ganhar dinheiro? Perfeito. Você pode começar a fazer tempero e pesquisar a questão medicinal desses temperos. E além de vender como uma forma de melhorar a alimentação, você ainda pode colocar as importâncias medicinais desse tempero. Ouvi dizer muitos anos atrás que pimenta do reino não faz bem porque gruda na parede do estômago, namastê. Então, é isso. Na verdade, não é de todo mundo, né, que gruda na parede do estômago. Aqui tem pessoas que têm diverticulite, tem inflamação e ela pode causar uma irritação, mas não é geral, na verdade. Eu adoro e todo meu prato vai e ninguém reclama. Às vezes é simples, mas o cheiro te atrai. Isso aí. O que substitui a pimenta do reino? A pimenta da Jamaica, enfim, não sei. Você não precisa colocar, não necessariamente você precisa substituir ela, só não pôr. Sou mineira, amo alho, salsinha, cebola e manjericão, eu também amo. Quais combinações devem ser evitadas? De maíli, não existe combinação. O que você tem que evitar, que é o que a gente vai falar semana que vem, são temperos muito parecidos, né? Como manjericão e alfavaca. Não tem por que botar dois temperos muito parecidos no mesmo prato, que eles não vão te fazer sentido. De EPC, Theo Gomes, sachê de EPC que você mais usa? Cara, depende, na verdade. Eu não uso sachê nenhum. Eu crio as minhas combinações. Para quem não sabe, sachê de épicé são especiarias em francês, né? Então, são sachês de especiarias. São combinações de especiarias. Isso está falando, Gourmet Pires? Na verdade, assim, cada um você pode fazer vários. Depende da cultura que você tá. Como chama? Vietnamitas colocam muito canela, cravo, pimenta do reino e anis estrelado. Os franceses vão colocar aí pimenta branca, pimenta do reino escura, cominho, coentro em grão. Enfim, cada cultura tem a sua e você pode criar o de vocês. Estou com esse projeto de fazer uma horta de tempero, muito bom, tempero fresco. Eu tenho uma horta orgânica na minha cobertura e já não está aguentando. Amo óleo essencial, pressão alta. Enfim, galera, tem muita coisa que eu não vou conseguir responder tudo, tá? Porque já tá dando meu tempo e daqui a pouco eu vou entrar em uma outra live e o Instagram vai cortar a gente em 10 minutos, tá? Então é isso. Eu agradeço muito, tá? Guardem essas perguntas para a semana que vem. Para quem não se cadastrou, tem o link na bio, tá? Clica lá no link na bio e se cadastra, tá bom? Mais uma vez, a construção de sabor é muito mais do que simplesmente colocar sal e pimenta na sua comida. A construção de sabor envolve algo muito mais elevado. A gente vai falar muito disso semana que vem. E não esqueçam, o tempero é responsável por 80% da sua percepção de sabor. Então, mais uma vez, aprendam a usar tempero, a sair desse tempero básico que todo mundo usa e a criar sabores cada vez mais complexos e encantadores usando os temperos. O tempero é o segredo da gastronomia e não é difícil nem impossível. Eu estou aqui para ensinar vocês isso. Então, semana que vem, segunda-feira, a gente vai começar, né, uma semana de aulas onde eu vou ensinar vocês a usar tempero e criar esses sabores encantadores e aumentar, elevar a experiência de se alimentar. E não só comer por comer, comer com prazer. Proporcionar esse prazer às pessoas que você ama e muitas vezes aos seus clientes, às pessoas à sua volta. Tá bom? Agradeço muito. Desculpa não conseguir ler todos, porque é muita gente. Daqui a pouco eu vou entrar às 20 horas às 19 horas de Brasília, uma live mentoria com o meu aluno Roberto, tá? Um bate-papo com ele. Aguardo vocês lá e não se esqueçam, semana que vem. Amanhã tem mais live, amanhã às 16 horas eu tô de novo aqui, né? E
a gente vai tentar fazer sempre 2 lives até semana que vem aí. Beijo a todos. Não liguem para minha mão que tá com verniz. Mas não se esqueçam de se inscrever para a semana de aulas da semana que vem. Obrigado, galera. Foi um prazer.